Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma conversa com você. Hoje eu quero falar com você sobre 5 pilares essenciais para se tornar um terapeuta cristão profissional, preparado, capacitado e pronto para transformar a vida. Mas antes, eu quero te levar a uma reflexão através desse questionamento. Se eu te dissesse que Deus te chamou para algo muito maior, mas ainda você não percebeu. Talvez você olhe para mim e você pergunte: Sanu, com que base você faz essa afirmação? A minha tese é muito simples, a minha base é muito simples. Algo está me incomodando aqui embaixo. Deus criou todo mundo com um propósito. Deus não criou ninguém com nenhum propósito. E o propósito pelo qual Deus nos criou é para servirmos a Ele. E para você servir a Deus, Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu habilidades que somente você pode usar. O único canal, o único veículo, o único instrumento de bênção de Deus para ser você e para usar os dons e talento que Ele te deu é você. Você precisa crer nisso. Nessa conversa aqui, se a única coisa que você entender e sair daqui, sabe, falando na sua cabeça, incomodando você, não, eu tenho um dom, não, Deus me criou com um propósito, não, eu tenho um talento, Deus me deu um propósito para servir e a única pessoa capaz de usar esse dom e esse talento sou eu, isso para mim já valeu a pena estar aqui fazendo isso aqui. Eu quero contar minha história para te fazer entender isso, porque isso mudou a minha vida. Sabe, eu me lembro exatamente um dia em que tudo fez sentido para mim. Eu já sabia que o meu propósito, a minha vida era sobre servir. Eu entendi há muito tempo, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, que Deus me criou com um propósito. E por isso Ele não desistiu de mim. Ele mandou Jesus morrer na cruz em meu lugar, porque Ele conhece o propósito pela qual Ele me trouxe. Ele me deu dons, Ele me deu talento, Ele me deu habilidade que precisa ser usado para abençoar você. E assim como Ele te deu dom que precisa ser usado para abençoar a mim, a vida é sobre servir. E nós adoramos a Deus quando nós o servimos. Presta atenção. A água só adora a Deus porque a água mata a sua sede. A planta só adora a Deus porque o final dela é te servir como alimentação. Você só adora a Deus porque o final de você é ser quem você é para ser o canal de bênção de Deus, para usar os dons e talento que Ele te deu. Eu ouvi uma frase que me impactou bastante. E essa frase fez uma revolução na minha vida e ela contribuiu muito para nós chegarmos aqui hoje e termos essa conversa, que é: seja você, Sanu. Você carrega coisas incríveis dentro de você e se você deixar Deus te usar, cara, você vai fazer uma diferença muito grande. Então eu entendi isso. Eu entendi que a minha vida é sobre servir os outros e eu já espero está te servindo aqui. Mas até então eu achava que o meu papel se limitava, sabe, em ser o quê? Em ser pastor, em ser missionário, em aconselhar a pessoa, em ajudar a pessoa a evangelizar. Eu fazia isso, sabe? Eu trabalho como pastor desde 2006. E depois de 2010 para aqui eu trabalho como missionário, plantando igreja, às vezes pastorando outras igrejas. E assim tem sido a minha vida. Mas, sendo honesto com você, sempre eu sentia que faltava alguma coisa. Até que eu comecei a notar algo que inquietava profundamente a minha vida. E sabe o que me inquietava? Era ver o sofrimento silencioso de muitos cristãos. E não era qualquer dor, não era qualquer sofrimento. Era um peso invisível, mas esmagador. Ver traumas de passado destruindo a vida de muitas pessoas. Ansiedade, depressão, crises de identidade atrapalhando a vida de muitas pessoas com quem eu convivia. Eu via tudo isso escondido atrás de sorriso de irmãos, atrás de frases de efeito, e eu acredito que você vai se identificar com isso. Irmãos que você olha para ele, a irmãs que você olha para ela, você percebe que estão sofrendo, estão orando, vão para a igreja, estão ali firme todo domingo, todas as reuniões, mas estão carregando traumas, feridas. E quando você fala, irmã, está tudo bem, irmão, está tudo bem, fala, não, irmão, Deus está no controle, ore mais por mim.
sabe? Alguns vão falar assim na igreja, quando parece situação como distúrbio de personalidade, a pessoa começa a ter dificuldade, se ele é homem, se ele é mulher. Eu atendi um pastor com esse problema e graças a Deus, ele ficou totalmente impactado porque ele disse, irmão, na minha igreja, eu tive dificuldade de tratar desse assunto porque não tinha ninguém capaz de me entender. Eu estava preocupado em saber quem poderia me ajudar a resolver isso, porque eu carregava um sentimento de culpa por sentir assim. E quando eu vi um vídeo seu, e eu então entrei em contato, e foi bênção demais, você me ajudou muito, Deus te abençoe e continue fazendo isso. Olha só, então, essa frase, isso é coisa do inimigo, é frases de efeito. Mas eu via nos olhos das pessoas, o que eu via? O medo de admitir, sabe? O receio de serem julgados, aquela culpa por sentirem assim, como que isso fosse sinal de quê? De fraqueza espiritual, de falta de fé. Me responde, você já conviveu com essa realidade? Você convive com essa realidade? Por acaso você já experimentou isso? Deixa aqui nos comentários. Olha, lembrando agora, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Se essa conversa aqui, de alguma forma, te abençoar, chamar sua atenção, por favor, deixa nos comentários. Isso me anima bastante e também me faz perceber que tem tido feedback positivo. Dê um like se você gostou. Se você também não gostou, dá um dislike, porque tudo isso vai me ajudar a melhorar. Isso para mim é tão bom. Sua crítica vai me ajudar, seu elogio também vai me ajudar. Nenhum deles vai me destruir, pelo contrário, vai me ajudar. Eu aprendi a lidar com tudo isso. Então, diante dessa história, algo consumia dentro do meu peito. Por que me consumia? Porque eu sabia que não era falta de fé de muitos irmãos. Não era falta de fé, mas eu também sabia que esse sofrimento não era prova da ausência de Deus. Mas a pergunta é, como mostrar isso? Como provar isso? Como tratar disso? Então eu tive dificuldade de como oferecer um caminho de cura sem que aquelas pessoas se sentissem envergonhadas, desacreditadas na sua espiritualidade. Como fazer isso? Foi aí que eu comecei a minha busca intensa. Eu comecei a mergulhar nas escrituras, estudando os 4 evangelhos. E na nossa formação em terapia cristã, é obrigatório o terapeuta estudar os 4 evangelhos, todos os 4 evangelhos, estudar o evangelho de Marcos 3 vezes e estudar o livro de Hebreus 3 vezes. Por quê? Se você quer ser um terapeuta, você precisa entender que essa é uma missão de Jesus e nós estamos aqui para fazer o quê? Seguir o legado de Jesus. É Jesus em nós. Então, se você quer modelar Jesus, o Evangelho, ali você tem retrato de Jesus. Você tem ali palavras expressando a pessoa de Jesus para você. Entende? Quando você começar a ler com esse olhar que você está tendo aqui, certo? Então, eu comecei a entrar nas Escrituras e comecei a dar muita atenção nos 4 evangelhos. E eu fiz um curso que tem como título Seja um Obreiro Aprovado. E nesse curso tinha um módulo que falava sobre bênção pastoral das promessas. E ali ele fazia uma analogia muito legal. A analogia é a seguinte: o pastor era comparado com um médico. Ele falava assim como médico. Ele não apenas receitava ao doente, mas o que ele fazia? Ele ouvia doente. Ele entendia tudo que o doente está sentindo, para depois ele fazer uma receita que seja pontual, que seja adequado àquela necessidade exclusiva. Aí ele falava assim que nós, enquanto pastores, nós precisamos parar de simplesmente usar a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Mas observa, Deus olha para Coríntios, ao passar uma necessidade, Deus escreve de forma pontual, como uma receita, como um guia, como uma direção para aquele problema naquela igreja. Deus olha para a igreja, os Gálatas, ele vai escrever para tratar de um problema que estava ali. É uma receita exclusiva para aquele povo, para aquela necessidade. E ele diz assim naquela formação o seguinte, ó: como pastor, nós precisamos ouvir a pessoa, procurar agora, olhar na palavra de Deus, trazer assuntos direcionados para ajudar aquele problema, não importa qual seja o assunto. E há tantas coisas assim que despertou o meu desejo para estudar psicologia. Então, eu comecei não apenas a estudar a escritura, mas também entrei na ciência do comportamento humano, psicologia, neurociência, desenvolvimento pessoal. O que eu queria é entender como, no fundo, como as feridas emocionais se formam na vida das pessoas, como a mente humana responde aos traumas e como o espírito e a psique humana
se entrelaçam, porque nós somos um corpo, uma alma e um espírito. Como realmente eu posso trazer uma resposta à vida das pessoas que não seja apenas uma resposta que foca o aspecto emocional, que não seja uma resposta que apenas resolve as dores da mente, mas que realmente atende toda a dimensão humana, integrar o corpo, alma e espírito. E outra coisa que me chamava muita atenção era essas palavras, por exemplo, espírito abatido, sabe? Quando Jesus fala assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E quando eu ouvi essa palavra, eu percebia que há algo mais que Jesus quer ensinar, porque ele entende de quem nós somos, das nossas dores, dos nossos problemas. Mas eu tinha limitação para entender tudo isso. Mas com essa busca, eu consegui compreender coisas profundas. E ali então nasce a minha missão. Hoje, além de atuar como terapeuta, eu formo terapeutas cristãos. Nós criamos um método chamado terapia com alma. Nós capacitamos homens e mulheres a aprender a lidar com traumas, transtornos emocionais, distúrbio de identidade, sempre ancorada com a palavra de Deus, mas sem ignorar os recursos e ferramentas que a ciência nos oferece para realmente nós conseguirmos entender tudo aquilo que eu já te informei aqui e agora alinhar com a palavra de Deus para trazer uma cura que seja integral. Isso é poderoso. Eu tenho visto Deus mudar a vida de muitas e muitas pessoas e por isso hoje a gente trabalha para formar um exército de terapeutas para servir a Deus nesta área. Por isso que essa aula é muito importante para mim compartilhar com você. Essa aula pode ser realmente divisor de água na sua vida, porque exatamente eu quero falar de 5 pilares essenciais para transformar você em um terapeuta cristão, profissional, preparado, capacitado, capaz de transformar vidas de pessoas. Então eu entendi que a fé e ciência não são inimigas. Então o que antes era um incêndio dentro do meu peito, hoje ele é um caminho que eu trilho todos os dias, com propósito, com técnica e com uma transformação real. Toda essa busca me ajudou a entender tantos problemas dentro de mim, tantas coisas dentro de mim e tem mudado totalmente a minha vida. E prova disso é que um dia minha esposa, ela falou algo assim que me impactou demais. Ela falou, amor, eu quero te dizer uma coisa. Você mudou, você é uma outra pessoa. Se eu pudesse falar por percentagem, eu quero te dizer que você mudou uns 80%. Cara, desde que a minha mulher falou isso, cara, você não tem noção. Isso não sai de mim, mas não só ela. Muitos amigos meus, muitas pessoas, meus filhos também veem isso em mim. Sabe por quê? Terapia cristã. Não é apenas sobre o outro, é sobre você. Essa jornada te cura, te transforma, te liberta. E daqui a pouco você vai entender mais nessa conversa nossa. Por isso nesse momento eu quero te chamar a uma reflexão. E a reflexão é muito simples. Se você já sentiu isso que eu comentei aqui com você, é como se Deus estivesse chamando você para algo maior, porém você ainda não sabe por onde começar. Se você sente que tem um chamado dentro de você, fique aqui comigo, porque hoje eu vou te mostrar 5 pilares essenciais para te transformar em um terapeuta cristão de excelência. Por isso, nessa conversa, a primeira coisa, eu quero que você entenda uma coisa. Como saber se aquilo que você está sentindo é um desejo passageiro ou é um chamado? Como diferenciar o desejo de chamado? Porque observa, quando você olha para a Bíblia, nas Sagradas Escrituras, Moisés, Gideões, Jeremias e muitas outras pessoas, todas essas pessoas tinham desejo. José tinha um desejo de servir a Deus, mas Deus confirmou para eles que não era apenas um desejo, que era um chamado que Deus tinha para eles, que era um propósito que Deus tinha para cada um deles. E isso acontece o mesmo com você. Deus não mudou a sua metodologia, a sua maneira de trabalhar. Até hoje, Deus continua usando homens como eu e você para ser instrumento dele aqui no mundo para servir outras pessoas. Isso é o maior privilégio que você recebeu. Deus continua usando homens para servir a pessoa. Então fique aqui para que você entenda claramente se o que você está sentindo se é apenas um desejo ou se é uma missão divina. Então vamos fazer essa distinção. Desejo ele pode ser passageiro, mas o chamado ele é constante. Olha só, você já sentiu desejo de assistir um filme e depois foi-se embora e nunca mais voltou? Você já sentiu desejo de comer uma coisa e depois foi-se embora e nunca mais voltou? Agora,
você percebe que sempre você sente incomodado, sente preocupado quando você percebe que uma pessoa está sofrendo? Você sempre quer ajudar pessoas, você sempre quer aconselhar pessoas, você sempre você é dominado por um sentimento de fazer algo a mais? Isso não é apenas um desejo, isso é um chamado dentro de você. Inclusive, aqui no nosso canal tem uma aula sobre como você pode descobrir o seu chamado para ser um terapeuta cristão. Então o desejo ele pode ser momentâneo, o chamado ele é constante. O desejo ele também pode ser circunstancial. Pode ser que você vê uma coisa e te dê desejo, pode ser que diante do que você ouve você começa a pensar de certa forma. Mas o chamado não é assim. O chamado ele mantém firme mesmo em meio ao desafio. Às vezes tudo está mostrando o contrário, mas ainda assim o seu coração lá no fundo está batendo para fazer aquilo. Presta atenção, o desejo ele pode ser movido por emoção, mas o chamado ele vem o quê? Acompanhado de uma obrigatoriedade. Sabe, quando você sente muitas vezes que você tem obrigação em fazer algo, mesmo que não te pagam, mesmo que falam mal, mas você sente que você tem obrigação de fazer isso, isso é responsabilidade, isso é chamado, isso é algo divino, isso é algo que Deus deu você, sabe? No pacote da sua criação, Ele colocou dentro de você. Isso aqui está aqui dentro de você para você usar, para servir as pessoas lá no mundo. Entende? Então é um chamado que você carrega no seu peito. Bem, diante de tudo que eu te falei, eu quero te deixar um conselho que marcou a minha vida. Ele vem de um versículo que eu ouvi de um amigo meu português. Não sei se ele está vivo. E ele chamava Tiago, aquele jovem. Eu compartilhei com ele algo que ardia dentro do meu peito. E ao compartilhar com ele, ele citou esse versículo para mim. Sanu, ele colocou a mão assim no meu ombro. Sanu, agrada-te do Senhor e Ele concebe o que deseja o seu coração. E ele disse, isso está no Salmo 34:7, guarda esse versículo. E eu comecei a fazer isso. Essa palavra ela mudou a minha jornada. E talvez hoje seja exatamente o que você precisa ouvir. Agrada-te do Senhor e Ele vai conceber o que deseja o seu coração. Deus colocou algo nobre dentro de você. E quando você se alinha com Deus, fala, Deus, é isso mesmo, é o que o Senhor quer de mim, o Senhor me conduz, me mostra, olha, Ele vai fazer isso. Por quê? Preste bastante de atenção nisso aqui. Porque se esse desejo de ajudar pessoas nunca saiu do seu coração, talvez ele não seja apenas um desejo, mas um chamado. E se for um chamado, qual é o próximo passo a ser dado? Vamos agora para o chamado de forma prática. E para entender isso aqui agora, eu estruturei isso aqui de uma forma assim como uma escada, certo? Primeiro está aquilo que eu estou falando com você, desejo, o chamado. O chamado. A primeira base de tudo isso aqui é aquela inquietação. A segunda coisa que vai surgir quando a gente sente essas coisas é desejo de preparo, aprofundamento, entender esse chamado. Então, primeiro passo, aceita o seu chamado. Segundo passo, eu sei que já no seu coração já tem esse desejo. Não, eu quero aprender mais, eu quero entender mais, eu quero saber mais. Isso faz parte do processo. Então, o segundo pilar é aprofundamento. Bem, para quebrar qualquer tabu, qualquer pensamento religioso dentro desse desejo, para não te levar à autossabotagem, à procrastinação, a adiar a sua vida, porque o seu chamado é próprio a sua vida, tá? Eu quero que você entenda uma coisa. Fé e ciência não são inimigas, ela anda junto. E na terapia cristã, na nossa formação em terapia cristã, nós fazemos isso. Nós usamos o conhecimento técnico, ferramentas científicas, alinhado com os princípios bíblicos, para te ajudar a entender, sabe, os traumas, as feridas emocionais, como realmente reprocessar essas dores. É incrível, é surreal, certo? Então, nós unimos a ferramenta validada pela ciência, os princípios da palavra de Deus, para te ajudar a identificar traumas e curar as feridas emocionais na vida do seu irmão e realmente ajudá-lo a ter a sua identidade restaurada. Então, busque uma formação, uma boa formação, sabe? É necessário. Presta atenção, boa vontade não basta, mas o bom preparo faz com que seu chamado torne uma realidade.
Bem, já falei você de primeira coisa que é aquele desejo, segunda coisa que é o preparo, o aprofundamento. A terceira coisa é a construção de quê? Inteligência emocional. É trabalhar a sua própria inteligência. Por que você tem que trabalhar a sua própria inteligência? Primeiro, você precisa estar bem para ajudar os outros. E a terapia cristã, a nossa formação, ele é um processo que começa a te curar antes de você lidar com qualquer pessoa. Em pouco tempo, você vai saber identificar seus traumas, padrões destrutivos na sua vida, você vai se restaurar, reprogramar a sua mente e, ao mesmo tempo, você vai sentir, eu te garanto, aquele desejo, aquele fogo incendiando dentro de você, porque você quer logo trabalhar para ajudar outras pessoas. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Então você precisa fazer isso. E você precisa estar preparado aos ataques também, porque eu também sofro alguns ataques, sabe? Pessoas que começam a questionar muita coisa e você precisa estar firme no seu chamado. O quarto passo é você refinar a sua habilidade terapêutica. O que é isso? A partir de hoje já começa a ajudar pessoas com o que você pode. Talvez orar para as pessoas, fica mais pronto para orar para as pessoas, fica mais pronto para se colocar do lado, para falar, para ajudar as pessoas. Gente, às vezes você sente desejo de falar uma palavra para a pessoa e você não fala e você sai com o coração pesado. Isso já aconteceu muitas vezes comigo e ainda tem acontecido, mas muito menos. Mas eu decidi hoje que eu não passo diante de uma situação que Deus me chama a atenção, que eu me sinto comovido para não chegar ali e resolver, tentar ouvir, ajudar aquela pessoa, acompanhar e saber o que está passando. Então começa a refinar a sua habilidade terapêutica. Comece a orar pelas pessoas, comece realmente a colocar do lado para ajudar as pessoas e isso vai te levar a buscar preparo, certo? Então isso é quarta coisa. E qual é a quinta coisa? A quinta coisa, se posiciona, procura se posicionar. Para você realmente alcançar pessoas, você precisa se posicionar. Cara, posicione-se. Se Deus te chamou para impactar a vida, então use o seu dom, use o seu chamado. E quando você se posiciona, o universo ele vai trazer pessoas que estão buscando ajuda. Quando eu me posicionei como terapeuta cristã, gentes que eu nunca conheci começaram a me procurar e eu comecei atendendo pessoas que eu nunca imaginei que eu podia atender. E nunca elas haviam me conhecido, mas eu me posicionei. Bem, antes de terminar a nossa conversa, eu vou te mostrar algumas estratégias práticas que eu uso para me posicionar. E isso vai te ajudar, certo? Se posiciona. Não, mas Sandro, eu não sei. Não. Começa e depois você melhora. É uma frase que está batendo esses dias. Sabe? Faz e depois melhora. Faz e depois melhora. Então, bem, agora que você sabe o que precisa desenvolver, a minha pergunta é, como isso aplica no dia a dia? Talvez essa seja a sua pergunta e nós vamos já ao final da nossa conversa e vamos responder isso. Presta bastante atenção, um chamado sem preparo leva à frustração, por dois motivos. Tá? Primeiro, frustração emocional por causa do sentimento de culpa de não cumprir o seu dever, o seu chamado divino que Deus te deu. Frustração, por quê? Porque você vê pessoas, você sabe que você podia ser útil, e como você não tem preparo, você sente medo, porque exatamente quem não tem preparo sente medo e fica bloqueado. Agora quem tem preparo sente medo, mas faz, porque está preparado. Às vezes eu sinto medo, mas eu faço porque eu tenho preparo, porque eu sei o que eu tenho que fazer e quando eu faço, funciona. Não é porque é acalhar, porque é método, porque é ferramentas, porque é ciência, porque é a Bíblia, porque funciona e funciona. Entende? Porque funciona. Então, quem tem preparo, ele faz. Presta atenção, o chamado sem preparo gera frustração. Deus não apenas chama, mas ele também te capacita. Provérbio capítulo 4, versículo 7, ele fala: o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Com tudo que você possui, adquira o conhecimento. Busca possuir entendimento. Entendimento para quê? Para você dar a Deus resposta do chamado que ele está te fazendo. Você precisa entender. Pô, Deus está me chamando, como eu vou ser útil, como eu posso ajudar as pessoas. Você precisa se preparar. E a minha pergunta para você é, você está preparado para sair desse desejo e entrar em ação? Você está preparado para isso? Se você está preparado para isso, eu quero te ajudar agora a evitar alguns erros comuns que muitas pessoas cometem. Qual é o erro comum? É exatamente confundir a terapia cristã com o aconselhamento pastoral. Terapia cristã não é aconselhamento, terapia cristã não é evangelismo, terapia cristã não é
aconselhamento pastoral. Então, qual é a diferença, Sanu? Eu vou te dizer, fica calmo. Vamos lá. Aconselhamento pastoral é guiar a pessoa espiritualmente com base na Bíblia. É oferecer suporte em momento de crise, ajudando a pessoa a enxergar a sua vida à luz da fé. Agora, a terapia cristã, você utiliza a ciência do comportamento humano aliado com a fé para libertar pessoas de padrões destrutivos, curar feridas emocionais e reconstruir a sua identidade. Na terapia cristã, nós envolvemos análise temperamental, análise comportamental, entender as emoções, entender crenças limitantes, entender traumas, entender ferida, entender tudo que está sabotando e atrapalhando a vida do irmão. O que diferencia, o que pode te tornar, o que pode te fazer, o que pode realmente nos transformar em um terapeuta eficaz? Eu volto outra vez para o quarto ponto lá em cima, que é, primeira coisa, o terapeuta eficaz, ele aprende a ouvir pessoas. Começa a aprender a ouvir pessoas, mas ouvir sem julgamento. Um terapeuta, ele não julga. Cara, tem uma coisa que mudou minha vida, é isso aqui, que todos nós somos vítimas de outras vítimas, entende? E muitas vezes nós somos feridos que estamos ferindo outros. Muitas vezes a pessoa está tendo comportamento por causa das suas experiências traumáticas, dores e feridas emocionais não processadas que está levando ele assim. Aprenda a fazer perguntas, aprenda a entender o princípio bíblico para ajudar pessoas. Começa a fazer isso já, sabe? Então isso é muito importante. Como você então pode agora começar a se posicionar diante daquilo que você sente? Bem, algumas estratégias que eu uso é definir o meu público-alvo. Na minha bio de Instagram, no meu canal do YouTube, eu só falo de assuntos que é sobre terapia cristã. Sabe? Ajudar você a ser um terapeuta, desafiar pessoas a serem terapeutas e assim por diante. Então, me posicionei como um terapeuta e como um formador de terapeuta. Criar o quê? Criar presença digital. Através de quê? Post no Instagram, no YouTube e assim. Compartilhar conteúdos relevantes nas redes sociais. Essas coisas são muito importantes. Bem, para concluir essa mensagem para você, até aqui eu falei com você sobre 5 coisas. Primeira coisa que nós falamos é o desejo de ajudar. Segunda coisa que nós falamos é Deus já te deu um chamado e você precisa perceber os sinais e as oportunidades. A terceira coisa que eu falei com você é chamado sem preparo gera frustração. E a quarta coisa, a terapia cristã ela não é aconselhamento. E a última coisa agora é como se posicionar, sabe, para crescer mais, para alcançar mais, para ganhar visibilidade. Se essa aula tocou no seu coração, comente aqui. Eu já estou pronto. Se você deseja ser um terapeuta cristão que faz diferença na vida de outras pessoas, também comente aqui e me siga nas minhas redes sociais, porque o meu propósito é te ajudar a se transformar em um anjo. Pessoas que possam fazer diferença na vida de outras pessoas. Deus te abençoe. Até a próxima conversa.